O que a gente tem na literatura é que quando você muda o tipo de exercício, você muda o tipo de prioridade. Então, musculação, por exemplo, ela faz você baixar o LDL colesterol. Todo mundo, eu vou correr para baixar meu colesterol. Não, não faça isso. Se você correr, você vai aumentar seu colesterol. Não, vai aumentar. Por quê? Porque o exercício aeróbico, ele aumenta o HDL. Isso é importante porque isso é uma coisa... Olha que interessante. Então, correr pode aumentar o seu colesterol. Pode aumentar seu colesterol. Se você não tem um controle Se você tem problemas, alimentar, uma má alimentação, se você está numa atmosfera propícia, vamos dizer assim, né? E começa a correr, o que é o que tende a acontecer? Aumentar o seu colesterol. O cardiologista sabe disso. Por que aumenta? Ele aumenta de um jeito ruim? Não, não aumenta de um jeito ruim. Calma que eu não disse isso. O que acontece é que ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Só que se você tem 300 de colesterol e aumenta o seu HDL, você vai para 310. Então o colesterol total vai aumentar. O que melhora? Melhora uma coisa chamada índice de Castelli, que é a relação entre o colesterol ruim e o colesterol bom, se a gente pode falar assim. Tá? Que é algo muito difícil, por exemplo, nos atletas. Os atletas Exato. Geralmente têm o colesterol bom muito baixo. Exato. Porque trabalha muito em restrição calórica, não utiliza Exato. muita fonte de gordura. Usa medicação, também interfere. Os hormônios esteroides aumentam o colesterol ruim. Exatamente. Então, existe essa coisa. E o que mais que o aeróbio faz? O aeróbio remove gordura subcutânea. Então, uma coisa que o Faroé falou que é interessante e que é verdade, pelo menos a gente tem literatura para falar isso, é que se você quer diminuir o que é a sua gordura subcutânea do tronco, veja bem, mulheres, isso não resolve para tirar a gordura da coxa, tá? Então, corrida não tira gordura localizada na coxa, tá? A gordura, ela remove gordura subcutânea do tronco. Corrida. Exato. E a musculação? A musculação remove gordura visceral. A musculação, ela remove gordura visceral e baixa LDL. Legal. E o aeróbio? O aeróbio aumenta o HDL e remove gordura do subcutâneo do tronco. Então, por isso que é tão importante a gente ter o aeróbio junto com o anaeróbico, porque eles se complementam, né? Outra coisa que o aeróbio faz, né? Ele pode não abaixar a quantidade de LDL, mas ele diminui o nível de inflamação. Isso é importante por quê? Porque para o mecanismo de criar ateroma, Renato, você precisa de inflamação. Não é o colesterol que vai e atravessa a parede do vaso e faz uma massa de matéria que vai criar um entupimento na artéria. Não é isso, né? Na verdade, o colesterol ele vai estar no nosso vaso, na nossa artéria. Um macrófago ele vai achar que o colesterol ele é uma partícula invasora e, vai englobar esse colesterol LDL. Só que ele vai fazer isso com vários. O macrófago, por diapedese, ele atravessa a parede do vaso, ele atravessa o endotélio, só que ele não atravessa o muscular. E aí, com vários macrófagos atravessando, o que vai tendo na parede do vaso? Ela vai inchando e vai criando o que é a obstrução. Então, a doença ateromatosa, ela vem por inflamação. Então, tudo que cuida de inflamação é benéfico para quem tem tendência à doença ateromatosa ou já tem essa doença. Eu já montei o ateroma. Então treine. Por quê? Porque você vai diminuir a calcificação dele. Eu já tenho o ateroma calcificado. Então treine, porque você vai melhorar a mobilidade do endotélio, aquele vaso vai funcionar melhor. Mas claro, você tem que ter um acompanhamento médico para isso, porque dependendo do tamanho do ateroma, você precisa fazer alguma coisa. É aí que entra o stent, né? Quando faz a hemodinâmica, vê lá uma obstrução maior do que 80% e o médico ele põe aquela molinha dentro da artéria que abre a artéria e confere passagem naquele trajeto que era comprometido, né? Então essa é a história do aeróbio e por isso que o Faroé falou, quilhado, o aeróbio ajuda, né? Mas assim, tem que lembrar, né? Sempre que a gente fala qualquer coisa de gordura, tem que falar da dieta, senão a gente tem só um resultado parcial, né?